Beleza, estamos aqui novamente nesse vídeo aqui, no 20º dia, onde nós falaremos sobre algo muito forte, algo muito importante, e que para fazer isso aqui a pessoa tem que ter muita coragem, né? Ela tem que ter muita coragem, que é o que? Confessar os seus delitos, confessar os seus crimes, confessar os seus pecados em si, aquilo que fez, transgrediu contra Deus. Não são todos que têm coragem de fazer e expor isso publicamente, né? Porque muitas das vezes os seus pecados eles são altamente abomináveis, né? Se você revelar ao público, as pessoas vão ficar assustadas mediante o nível de gravidade que se encontra. Pois bem, mas é algo muito importante. A Bíblia fala sobre isso, que nós temos que confessar os nossos pecados, né, publicamente, confessar nossos pecados diante de Deus, principalmente diante de Deus. Porque a Bíblia fala que não há quem não peque, né? Porque ninguém aqui é santarrão, ninguém aqui tem asas e sai voando. Existe um período na sua vida, como que já aconteceu na minha, em que o seu nível de espiritualidade está completamente elevado. Então você peca menos. Não que você não deixe de pecar. Porque a Bíblia, Jesus fala, já basta o seu mal a cada dia. O mal, então alguma coisa você fez de ruim. Você transgrediu alguma coisa com relação a Deus. Pensamentos, obras, atitudes, palavras, né, ações. Então nós pecamos. Mas a misericórdia de Deus ela é grande, ela é infinita. Por isso que nós não somos consumidos, por causa das suas eternas, intensas misericórdias na qual o Senhor tem de nós. Então esse tema aqui de hoje nós iremos abordar aqui de uma forma bem rápida, bem sucinta. Não vou ocupar muito o seu tempo, onde nós vamos estar falando sobre confissão de pecado. E isso tem que ser feito. Tem que ser feita uma análise. Nós temos que fazer uma reflexão de nós mesmos. E confessar para Deus aquilo a qual nós estamos fazendo, praticando. Muitas das vezes é preciso nós entrarmos em um processo de libertação. As pessoas precisam entrar em um processo de libertação para que não venha mais cometer aquele pecado. Porque o pecado, se você não sabe, ele gera um vício, né? O organismo, a sua mente, o seu membro, vamos dizer assim, a sua alma, ela entra na questão de um vício. Ela precisa de ter aquele pecado para poder ter satisfação para continuar assim a sua vida, né? Onde muitos são questão de droga, muitos são questão de adultérios, muitos são questão de pornografia, muitos são questão de roubo, de bebida, de drogas, de maconha, cocaína, essas coisas em si, né? Então, o organismo da gente, a nossa vida, ela acaba entrando num processo de vício. Isso é uma transgressão, peca. Então nós temos que passar por esse processo de libertação. E temos também que confessar todos os dias, pedindo a Deus a sua misericórdia. Pai, Deus, tem de misericórdia. Jesus, tem de misericórdia de mim. Porque aquilo que eu tenho que fazer eu não faço, mas aquilo que não se pode fazer eu faço de contínuo. Aquilo que eu falava entrou na questão do vício, da dependência, né? Da abstinência pelo pecado. E nós temos que confessar a Deus isso. Tudo quanto nós fazemos, temos que confessar. Porque nós pecamos todos os dias. Então todos os dias nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedirmos a Deus misericórdia, clamarmos pelo seu perdão, clamarmos pelo seu amor, clamarmos para que Ele possa nos conceder a sua bênção, nos conceder assim a sua graça, né, divina sobre nós, para que a gente possa então não ser julgado, não ser apontado pelo nosso acusador, pelo nosso apontador, pelo nosso, ou seja, inimigo, que é o Satanás, que é aquele que te acusa dia e de noite diante dos olhos de Deus. Olha lá, ó, seu filho, a sua serva, olha lá, a sua igreja, como que ela se encontra lá, pecando, fazendo o meu querer, fazendo a minha vontade. Então, temos que confessar os nossos pecados. Temos que confessar. Vamos ver alguns versículos na qual a Bíblia nos fala. Então, olha, diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Isso aqui, se eu não me engano, acho que foi Salomão ou Davi orando para Deus. Para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti. É Neemias. Que eu hoje faço perante a ti. Dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos,
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e temos cometido contra ti. Que temos cometido contra ti? Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Olha só, eu e minha casa. Não somente uma pessoa, mas aqui fala-se dos filhos, é um povo, é uma nação. E aqui ele, também confessando os seus pecados, ele fala, não somente eu, mas a minha casa, meu pai, todo mundo. Ou seja, geral peca, geral comete pecado, tem que ser feito as orações de arrependimento, pedir a Deus para que tenha de misericórdia. Muito forte, esse versículo é muito forte, Neemias, né? Aqui, a ti faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, ó Deus. Eu e a casa de meu pai temos pecado, todos nós temos pecado contra ti. Tenha de misericórdia, perdoa-nos, ó Deus. Temos que fazer as nossas orações contínuas, todos os dias, pedindo perdão pelos nossos pecados. E a descendência de Israel se apartou de todos os seus estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Ou seja, Neemias, novamente, o povo se afastando do estrangeiro. O estrangeiro é o quê? É aquele que não é nascido do meio, não é pertencente do meio, é de fora. E os que são de fora têm outros costumes, outros deuses, outras religiões, outras formas, outras culturas, outras dirigentes. E tudo isso é abominável, são deuses pagãos na qual Deus fala, na qual são deuses intitulados por ele, pedra, imagem, animais em si, o sol, a lua. Então Deus tem isso como que? Pecado. E nós temos que confessar. A confissão nada mais que eu voltei lá no vídeo anterior que fala sobre um arrependimento. Arrependei-vos e confessai-vos os vossos pecados. Antes de confessar, tem que ter também um processo do arrependimento. Olha que importante, o vídeo anterior, do 19, vem falando sobre isso. Arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos, mas confessais também os seus pecados, para que vos sejam perdoados. Porque tem outros versículos que dizem que aquele que encobre o seu pecado, aquele que peca, transgride contra Deus e encobre, fica na moita, fica quietinho, achando que ninguém viu, esse não receberá de Deus a sua misericórdia, não receberá de Deus perdão. Porque aquele que encobre, aquele que deixa escondido, não alcançará de Deus o galardão. Mas aquele que confessar, esse vai alcançar de Deus a sua misericórdia, vai alcançar de Deus o seu perdão. Olha que coisa linda que Deus trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia por isso. Então, olha que coisa linda é a palavra do Senhor, com relação a nós termos que confessar os nossos pecados. Aí eu falo para ti, falo para mim, não vou nem apontar para você, vou apontar para mim aqui, ó. 5 logo dele, nem um para o céu, um para mim, um para você, um para... Não, é tudo logo para mim. Tenho eu confessado os meus pecados? Tenho eu dobrado o meu joelho e tenho dito, Deus, eu sou assim, estou fazendo isso, sou uma pessoa dessa forma, os meus pecados são esses, tenho transgredido, me ajuda, me liberta, me dê força, me dê graça, não permita que o que eu pratique venha a fazer mais. Ou seja, temos feito isso, eu tenho feito isso, confessar a Deus os nossos pecados, aquilo que Deus ele não se agrada, aquilo que é abominável diante dos seus olhos, aquilo que ele rejeita, aquilo que ele não tem partido para si, o que nos impede de sermos salvos, o que mancha nossas vestes, os que nos afastam, porque a iniquidade, o pecado é o que nos afasta, é o que nos destitui da glória de Deus, é o que nos afasta da sua presença, é o que faz com que Deus ele vire o seu rosto e não atenda a nossas orações, não atenda os nossos pedidos, ele não atende a nossa súplica e nem tampouco o nosso clamor. Olha que coisa linda. Mas quando se faz uma oração e pede-se a Deus perdão e confessa os nossos pecados, então nós alcançamos do Senhor misericórdia, né? Então tá aqui, ó, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu Jesus Cristo, né? Aos hebreus lá falando, visto que o coração se crê para a justiça, que com a boca se faz confissão para a salvação. Olha, gente, são muitos versículos lindos, maravilhosos. Onde é que está isso aqui? Para a salvação. Em Romanos 10:10, são muitos versículos lindos falando sobre a conversão, falando sobre a confissão de pecado. E esse, para encerrar aqui o vídeo não ficar muito grande, esse vem falando
Olha só, vou até ler novamente. Visto que com o coração se crê para a justiça. A nossa fé, com o nosso coração, o nosso entendimento, do coração procede as saídas da vida e da morte, porque nós pronunciamos. As palavras pronunciam para a vida e para a morte, mas saem primeiramente da onde? Do nosso coração, das nossas mentes. E com a boca se faz confissão para a salvação. Confessa os seus pecados.